O Livro dos Espíritos, do Sr. Allan Kardec, é uma página nova do grande livro do infinito, e estamos persuadidos de que um marcador assinalará essa página. Jiddu Shalar. O artigo que nós escolhemos para os nossos comentários de hoje está ainda na Revista Espírita de janeiro de 1858, e o título não poderia ser melhor: O Livro dos Espíritos. Nós sabemos que a primeira edição de O Livro dos Espíritos foi publicada em 18 de abril de 1857. Então, esse ano, há pouquíssimo tempo, houve a comemoração dos 160 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, da primeira edição. Logo no início do artigo, Kardec já nos fala algo muito importante. Ele nos diz: esta obra, O Livro dos Espíritos, como indica o seu título, não é uma doutrina pessoal, não é uma doutrina dele, Allan Kardec, ou Hippolyte Lyon. É o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo, onde estaremos um dia, do mundo espiritual, e sobre todas as questões que interessam à humanidade. Essa informação nós consideramos de grande importância, porque ainda hoje escutamos algumas pessoas perguntando para a gente: mas o espiritismo que você segue é um espiritismo kardecista ou é o kardecismo? E Allan Kardec aqui está dizendo que não existe kardecismo, existe espiritismo, que foi uma palavra nova para uma doutrina nova, para um corpo de conhecimento novo, que é proveniente do ensino direto dos espíritos. Então, Allan Kardec, como nós falamos já algumas vezes em outros vídeos, é o nosso codificador, o que não é uma coisa simples, requer um grande preparo, um grande estudo. Quem já teve a oportunidade de estudar um pouco sobre a vida de Allan Kardec, sabe o quanto ele foi preparado. Ele, como Hippolyte, já tinha várias obras publicadas, e inclusive utilizou esse pseudônimo de Allan Kardec para que não influenciasse a compra, a divulgação dessa obra nova de O Livro dos Espíritos. Porque pensemos, se ele já era conhecido como autor, as pessoas poderiam comprar por conta dele. E, na verdade, a obra agora não era dele. A obra era dos espíritos. No artigo também, Kardec nos fala que muitas pessoas perguntavam para ele sobre a forma como eram obtidas as respostas que estão em O Livro dos Espíritos. E ele, então, nesse artigo, responde. Ele nos diz que tudo foi obtido através da escrita e por intermédio de vários médiuns. Inclusive, ele nos diz que as primeiras médiuns que auxiliaram nessas psicografias, nessas respostas vindas do plano espiritual, foram as senhoritas Bodin, Julie Bodin e Caroline Bodin. Ele afirma que quase o livro inteiro foi obtido através da psicografia dessas duas médiuns, mas não foram as únicas. Kardec faz questão de frisar a importância do desinteresse. Ele fala do desinteresse das médiuns, do desinteresse especialmente da senhorita Jafé, que ficava completamente aberta ao horário, ao dia, ao momento que a espiritualidade se dispunha a estar presente, a marcar um momento para que ela pudesse, então, servir de intermédio para a espiritualidade. E sobre esse ponto do desinteresse, que ele trata com tanta importância, com tanto cuidado, há no livro Obras Póstumas uma comunicação que foi obtida no dia 10 de junho de 1856, através da senhorita Jafé. Kardec pergunta o seguinte: pois que dentro em breve teremos acabado a primeira parte do livro, lembrei-me de que para andarmos mais depressa, eu poderia pedir,
a B, que era um determinado médium, que me ajudasse como médium. O que achas? Acho que será melhor não te servires dele. Por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Mesmo que o espírito familiar de B seja afeito à mentira, pergunta Kardec, isso não obstaria a que um bom espírito se comunicasse pelo médium, desde que se não evocasse outro espírito. Ou seja, apesar da imperfeição do médium, será que ele não poderia ser útil? Nós chamaríamos um espírito, a falange de espíritos que estão ajudando na codificação, na publicação do livro, e ele seria apenas um instrumento. E a resposta? Sim, mas aqui o médium secunda o espírito, ou seja, quem está no comando é o espírito. E quando o espírito é velhaco, ele se presta a auxiliá-lo. Aristo, seu intérprete, e B, o médium, acabarão mal. E há uma nota. B, o médium, era bem moço, jovem, um médium escrevente muito maleável, mas assistido por um espírito muito orgulhoso e arrogante, que dava o nome de Aristo e que lisonjeava o amor próprio. E também no livro Obras Póstumas, uma outra comunicação muito interessante para o tema de hoje, o Livro dos Espíritos. Esta em 11 de setembro de 1856, e dessa vez pela médium Senhorita Bodin. O Livro dos Espíritos. Depois de haver eu procedido à leitura de alguns capítulos de O Livro dos Espíritos, concernentes às leis morais, o médium espontaneamente escreveu: compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos satisfeitos contigo. Continua, mas lembra-te, sobretudo, quando a obra se achar concluída, de que te recomendamos que a mandes imprimir e propagar. É de utilidade geral. Estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. Muitos espíritas. Eu não sei vocês, mas o Livro dos Espíritos para mim foi um grande marco. Muitas perguntas, muitas dúvidas que eu tinha sobre a vida, sobre Deus, muitas questões filosóficas que eu me perguntava quando estava na adolescência, quando eu abri a primeira vez, quando eu tive contato com o Livro dos Espíritos e que nem conseguia ler na ordem porque parecia um oráculo de Delfos em que eu ia vendo questões e respostas de inquietações minhas, de questões íntimas minhas. Então eu ia passando de capítulo em capítulo querendo absorver o mais rápido possível tudo aquilo. Para mim foi um marco, de antes e depois do Livro dos Espíritos. E ainda hoje, a cada vez que eu pego o Livro dos Espíritos e que eu leio ou do início ao fim, num estudo contínuo, ou em alguns momentos da vida abro aleatório uma determinada questão e parece que eu nunca li aquela questão. Porque a depender do momento de vida que eu estou passando, as respostas caem de forma diferente. Às vezes, coisas que eu não havia entendido em um determinado momento da minha vida, quando eu passo por certa experiência, eu falo, olha só, agora eu entendi. E eu sei que daqui a um tempo, isso que agora eu pareço ter entendido, a depender da minha experiência, eu vou entender um pouco melhor. E assim conforme a gente vai avançando. E aqui na Revista Espírita, nesse artigo sobre o Livro dos Espíritos, eu cheguei a me emocionar. Porque existem 3 cartas, 3 comentários sobre a repercussão de O Livro dos Espíritos para 3 pessoas. Dentre as muitas pessoas que escreveram para Allan Kardec na época, falando sobre a publicação de O Livro dos Espíritos. E eu selecionei pequenos trechos que muito me tocaram e que acho que vão tocar vocês também. O primeiro, na verdade, é um artigo que saiu no Correio de Paris, no dia 11 de julho de 1857, pouco tempo depois da publicação. O editor Dentu acaba de publicar uma obra deveras notável,
diríamos mesmo bastante curiosa. Não conhecemos absolutamente o autor, mas confessamos abertamente que ficaríamos felizes em conhecê-lo. Aquele que escreveu a introdução que inicia o Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. A todos os deserdados da terra, a todos os que caminham e caem, regando com suas lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos, isso vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará melhores. Existem duas cartas de pessoas, um deles um capitão reformado e o outro, que nós não temos o nome, mas que os trechos também são emocionantes. Um diz assim para Kardec: impossível descrever o efeito que em mim produziu a leitura de O Livro dos Espíritos. Assemelho-me a um homem que saiu da obscuridade. Parece que uma porta fechada até hoje acaba de ser subitamente aberta. Minhas ideias se ampliaram em algumas horas. Quem quer que leia esse livro, meditando como eu, encontrará tesouros inesgotáveis de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. E o outro escreveu assim: como é consolador para a nossa pobre humanidade o que nos fizeste saber. De minha parte, confesso-vos que estou mais forte e mais corajoso para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. E o convite que eu gostaria de deixar, convite inevitável: leia o Livro dos Espíritos. Com certeza você vai se surpreender com o que vai encontrar lá.